Meu cordial bom dia a todos, graça e paz. Hoje nós vamos continuar as lições da Escola Bíblica. Hoje será a lição 7. E o título é A Sutileza da Banalização, da Relativização da Bíblia. Um assunto mega importante e em algum momento passa por temas relativamente complexos e que envolvem ideologias, que envolvem posições completamente diferentes, mas nós cristãos precisamos nos posicionar, porque nós não agindo assim, nós não somos cristãos, né? E vamos tentar fazê-lo de uma forma bastante elegante. Vamos lá. Então, a sutileza da relativização da Bíblia. Nós vamos tratar dos objetivos da lição primeira, até para dar uma contextualizada para aqueles que não têm a revista ou a questão dela digital que seja. Nós vamos falar sobre os tópicos da lição, a desconstrução e o relativismo das verdades bíblicas, que é o tema da nossa ministração hoje. E tem uma parte maior, vamos dizer assim, já que é o cerne da aula, que é a relativização da Bíblia, é um tópico mais extenso um pouco, e nós vamos passar para a conclusão. Então, esse é o nosso roteiro. O texto áureo, né, que a revista traz toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa a ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo 3,16. E a palavra-chave do texto, falando sobre ensino bíblico, é relativização. E eu acresceria uma outra palavra que com certeza cabe bem, com muita felicidade, a desconstrução, que tem a ver com a relativização, e já começo explicando por quê. Por que a palavra-chave é relativização? Porque o mundo atual está relativizado. O que é isso? As verdades não são tão consistentes como dantes. A verdade hoje depende, muitas das vezes, mais do observador do que do ponto em si. Então eu vou observar a Bíblia, mas eu vou observar a Bíblia não com a verdade dogmática dela, a Bíblia, que são os ensinamentos de Cristo, nosso Mestre. Mas eu vou interpretar a Bíblia de uma forma relativa, da forma que me convém, com as verdades que me convêm. Relativizar a Bíblia é isso. É dar uma leitura a meu bel prazer, e não as verdades absolutas, incontestáveis, que não mudam, que são as verdades defendidas pelo nosso Mestre. Por isso que eu acresceria na palavra-chave relativismo, a palavra desconstrução, porque ao ser relativo, não aceitando os dogmas, que é algo incontestável, eu estou desconstruindo. Ok? Então isso é muito importante, e é o cerne da nossa ministração hoje. Mas antes de entrar nisso, propriamente dito, eu quero falar, aqui é exatamente o que está na revista, para vocês contextualizarem o que nós vamos tentar expor aqui. Os objetivos da lição: destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas da Bíblia. Olha os dois termos, desconstrução e relativo. É um objetivo. Explicar o processo de construção narrativa de um enredo, de uma oratória que vá criminalizar a opinião conservadora. Nesse sentido, entendendo a opinião conservadora como uma opinião que tenta conservar aquilo que Cristo ensinou como verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terceiro, pontuar as novas metodologias e novas teologias que vêm surgindo a partir da relativização e da desconstrução da Bíblia. O último, quarto e último, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus, que é uma verdade absoluta, e isso o cristão tem que admitir, senão não é cristão, né? Bom, agora sobre os tópicos.
que nós vamos navegar durante esses minutos. A Bíblia e o espírito da atualidade, o sentir. Aí ela vai falar sobre desconstrução, sobre relativismo, esse tópico. Depois, a Bíblia e esse outro evangelho, que não é o evangelho que Jesus pôs. Aí ele vai falar das novas metodologias, das novas teologias, e por fim, o tópico vai refutar essas teorias negativistas das verdades colocadas por Cristo, e vai dizer que a Bíblia é um livro inspirado, que a Bíblia é um livro único, que ele é atual, mais do que o jornal que vai sair amanhã, né? E aqui assim nós vamos entrar no cerne da questão, que é desconstrução, que é relativismo. Olha o que o autor traz com muita propriedade da revista que nós estamos estudando. Nós estamos vivendo a era do vazio, a era da pós-verdade, o fim das certezas e a cultura líquida. A cultura líquida, sólido, quando nós vamos construir uma casa, nós temos que ter uma base sólida, senão a casa cai, ela vai ruir. A liquidez simboliza as incertezas aqui. Quando nós, na aula passada, falamos de Alvin Toffler, ele escreveu um livro chamado Terceira Onda. Ele falava assim, usando uma frase de Marx, que nós vamos entrar daqui a pouco, nós vamos falar de marxismo, vejam bem. Ele falava assim, o Marx, citado por Alvin Toffler: tudo que é sólido desmancha no ar. E aí ela cresceu, essa frase é do Marx. O Alvin Toffler veio e escreveu: e tudo que é sagrado é profanado. O que ele está querendo dizer? Essa pós-verdade não é a verdade que liberta. Essa pós-verdade é a minha verdade. É a sua, é a acolá. Mas pode não ser a verdadeira verdade. Essas incertezas que estão aí por todo o universo, por todo o mundo, né? Nós podemos perceber claramente que elas relativizam, que elas atacam frontalmente as verdades que foram postas. Essa pós-verdade, né? E aqui ele chama de novo modelo, ou novo paradigma, que é a nova forma de ver. Eu enxergo assim, esta é a minha verdade. Eu posso casar com 8 mulheres, porque eu amo as 8. Eu estou falando de sentimentos. Portanto, a verdade que homem e mulher se constituem um só, que vão procriar, ensinar seus filhos as verdades bíblicas, não, eu me convenho, eu não quero só uma. Essa é a minha análise. E esse novo modelo, ele se contrapõe ao modelo cristão. Essas novas verdades, aborto, assim por diante, aceitar o aborto, por exemplo. E ele chama isso de desconstrução da herança cultural, desconstrução de valores éticos, morais cristãos. E está correto. E às vezes isso é feito de forma subliminar. É com a lei no Congresso, é com o silêncio da igreja que vai recuando e se acovardando, e não diz quais são as verdades, e defendem as verdades. E ele tem outra frase, tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sólido, então eu não tenho mais solidez, porque as verdades que foram postas, elas estão ao vento. Esse mesmo Alvin Toffler, nesse mesmo livro, que é a Terceira Onda, ele fala que essas novas verdades mudam, por exemplo, a concepção da família, a forma de conceber o que é família. E ele alega que famílias fortes quando eu digo, nós defendemos, qual que é a família forte? A família tradicional que nós defendemos enquanto cristãos. Igrejas fortes, sociedade forte, nação mais forte. Ao contrário, tudo é verdadeiro. Se eu ataco a igreja,
Desculpa, vamos começar pela família. Se eu ataco a família, que é a célula da sociedade, eu vou fazer com que a família seja doente. Essa mesma célula, uma família, se juntará a outras células que são outras famílias e vai adoecer a sociedade. Assim como acontece com o corpo, por exemplo, num câncer. As células se multiplicam de forma desordenada. E é o que está acontecendo. E vejam só, isso é muito importante. Ó. No relativismo, não há um parâmetro que vai dar aqui e pronto. Por que não há um parâmetro? Porque a verdade é a que me convém. É a minha verdade. Eu não defendo o que foi posto. Eu defendo o que me convém. Eu defendo o mais tranquilo, o mais liberal. A sociedade evoluiu, nós precisamos mudar. Isso é um perigo. Nesse aspecto, quando eu desconstruo, quando eu relativizo, eu estou dizendo que os valores que deveriam ser perenes, que deveriam ser absolutos, agora dependem do ponto de vista de quem o analisa. Essa pós-verdade, ela quer nos mostrar que a verdade, que é a verdadeira verdade, ela está sendo atacada por ideologias, por formas de pensar, por formas de agir. Nós dissemos numa aula, e cabe bem aqui, num passado próximo, sobre modernismo e modernização. Cara, como isso é espetacular para explicar o que está acontecendo. Quando nós falamos de modernização, nós estamos falando de melhoras que a tecnologia, que a medicina, que tantas outras áreas do saber trazem ao homem, do ponto de vista bem-estar. O que é bom. E de dominar. Nós estamos aí dominando. Já dominamos. Mas quando eu trago para o termo modernismo, eu já mudo a concepção. Aqui eu não estou falando de bem. Eu estou falando de um modernismo que manifesta atacando a cultura, atacando os valores. Ele desintegra as construções seculares ao longo da história cristã. Eles desconstroem. Esse modernismo é você aceitar as mudanças como sendo normal. Por que não dizer, veio com a pandemia, o novo normal. Agora é assim. Agora eu preciso me adaptar. Eu preciso me ajustar. Eu preciso aceitar, mesmo ao arrepio daquilo que o meu mestre me ensinou. Olha só que perigo. Se o que nós construímos, cristãos, está se desmanchando no ar, nós precisamos perceber quem é que está fazendo isso. São homens e mulheres, enfim, ideologias não amparadas, enfim, que defendem os valores cristãos. Então nós precisamos estar conscientes como cristãos, atentos a esse século e as mudanças que ele nos impõe, que está havendo sim uma desintegração nesse mundo acelerado e sem fronteiras éticas, sem fronteiras morais. Não é tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso porque agora tudo é relativo. Se é bom para mim, eu topo. Observem, nós não vamos entrar nessa filosofia, mas se o homem é produto do meio, e nós estamos no meio, e as mudanças estão ocorrendo, nós estamos inseridos nessa nova onda? Ou nós estamos navegando nessa nova onda, mas mantendo e conservando os valores que Cristo nos ensinou? É uma pergunta, porque nós estamos no meio. Não há forma de nós não vivermos e sermos contaminados, como queiram, de sermos absorvidos, de no mínimo, sermos alcançados por essas novas teologias, por essas novas verdades. A questão é, eu estou conservando os princípios? Ou eu estou navegando
nessa nova onda. No tópico específico de relativizando a Bíblia, tem esses tópicos que eu vou fazer questão de ler para vocês. Construção de narrativa, para defender a nova ordem, a criminalização da opinião, que foi uma coisa que me chamou tanta atenção ao pesquisar o número de cristãos que são perseguidos por defender a Bíblia. De morte, inclusive, nós vamos ver dados. É o segundo. Promoção de novas metodologias. Se eu quero alcançar um objetivo, eu tenho novas metodologias para alcançar o meu objetivo. Metodologias que eu uso para justificar a navegação na nova onda. E por último, a promoção dessas novas tecnologias, que nós vamos ver. Esse aqui dá para passar o dia inteiro falando, nós vamos tentar dar uma... Mas vamos lá começar. Criação de uma narrativa. Narrativa é narrar, é contar uma história. Nesse caso aqui nós estamos falando de argumentos que vão defender essa nova narrativa. Que as verdades pós-modernas precisam realmente se adaptarem aos novos tempos. Porque as verdades ditas há 2000 anos atrás, elas sofreram mutações, transformações sociais normais. Isso é normal. Isso é o novo normal. Então, criou-se uma nova modalidade, olha o que ele chama, ó, uma nova ética, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Olha só. Por quê? Porque tudo é relativo. O que é ser relativo? Depende. É bom assim para mim? Serve assim para atender os meus interesses, seja quais forem? E aqui tem Salmos 11:3, que cabe bem aqui que o texto cita. Destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Vou citar a casa de novo. O que é uma casa sem alicerce bem feito? Ruína. Vem o vento, tempestade, o que for. Às vezes nem isso, ela vai cair sozinha. Então, se nós justos não tivermos fundamentos, o que é fundamento? São princípios, são verdades absolutas, são dogmas incontestáveis que eu defendo, não é porque eu acho que é, ou deixa de ser. Eu defendo porque é assim que foi me ensinado. Por se eu me intitulo cristão, eu sigo a Cristo, e seguir a Cristo é seguir o que Ele atestou, que é verdade imutável, que é princípio, que é fundamento, e eu não posso mudar. Senão eu não sou cristão, eu sou qualquer outra coisa, menos cristão. E o texto traz uma frase que é emblemática. Quem negocia os valores doutrinários para se adequar ao nome, ao politicamente correto, escarnece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não, vou ser liberal, vou ser fofo, tranquilo, estou na moda. Você está desmerecendo o que Jesus ensinou e o que Ele fez na cruz. E aqui tem dois termos que eu gostaria de colocar: ortodoxia e ortopraxia. Vou tentar explicar. Orto é reto, doxa, opinião. Opinião reta. A ortodoxia cristã, ela é aqui, ela não faz curva. Existem verdades que são incontestáveis, como eu disse. É uma crença correta, com preceitos, com decisões, com posições firmes, reta. E eu pego essa ortodoxia e transformo em ortopraxia, que nos termos é orto mais praxe, que é doutrina na prática. Então eu sei a ortodoxia, eu conheço a ortodoxia, mas não posso desvinculá-la da ortopraxia, porque eu preciso pegar a doutrina ortodoxa, reta, e colocá-la na prática. E aqui não confundir com a igreja ortodoxa, né? Que não sei nem se cabe, mas de qualquer forma, a igreja ortodoxa é o cisma que aconteceu em 1054,
quando a igreja dividiu, o papado de um lado e a igreja ortodoxa de outro. Roma versus a igreja ortodoxa. Tem muito na Ásia, Rússia em especial, alguns países da Europa Oriental. Mas, enfim, essa ortodoxia é a ortodoxia que nós defendemos. E aqui eu fiz uma pequena alteração naquela ordem, mas eu penso que é didático. Eu quero falar agora, dentro do não segmento da ortodoxia, dentro da construção e da relativização que nós estamos estudando. Eu quero usar uns termos aqui bem pontuais que a revista trouxe. Modismos. Modismo no sentido de moda. É a moda agora, é assim que funciona. O que você está temendo com isso? Apologia, que é defesa, eu faço a defesa dessa, olha o nome, ressignificação. O que é ressignificação? É significar novamente, uma nova postura, nessa nova visão, nessa nova teologia. E aqui eu vou citar duas. Teologia inclusiva. Essa teologia, ela é citada, eu busquei isso, que é bom a gente citar a fonte, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Tem lá o pastor Augusto Nicodemos como um dos participantes. Olha o que essa teologia inclusiva diz. É uma abordagem segundo a qual, se Deus é amor, aprovaria todas as relações humanas, seja quais forem, desde que haja sentimento. Por quê? Porque a Bíblia precisa ser atualizada. Olha a nova ortodoxia, a nova leitura que se faz. Ao outro, Evangelho Social. Quem interessar, A Sedução do Cristianismo, fala sobre isso. Um livro escrito por David Hunt e T.A., a pronúncia aqui, McMerrill, alguma coisa assim. Mas é um livro famoso, Sedução do Cristianismo. A ideia mais secular, a ideia desse evangelho social é mais secular do que propriamente embasada nas verdades cristãs. Como eu disse há pouco, ele é mais fofo, ele é mais flexível, ele é mais aceitável. Isso aqui usou muito esse evangelho social no governo Bush, quando ele enviou, enquanto presidente dos Estados Unidos, valores vultuosos para entidades do terceiro setor, porque o evangelho social era ligado à questão de, por meio de ações sociais, eu minimizar o sofrimento das pessoas, distribuir renda. Só que aí você confundiu um pouco a questão do social, que precisa ser visto, políticas públicas, e nós estamos falando aqui de problemas complexos, como, por exemplo, a fome. Mas, a par desses problemas que precisam ser atacados, existe, de novo, o nosso assunto, uma ortodoxia. Eu posso e devo fazer, e participar de ações sociais, que minimizam o sofrimento do povo. Inclusive sobre o aspecto físico, como, por exemplo, a fome que eu acabei de citar. Mas mesmo participando destes movimentos, igreja integral, igreja missionária, tudo a ver com o que eu estou dizendo. Eu tenho que manter a minha ortodoxia, senão eu não sou cristão. Sobre a questão do evangelho integral, um dos autores desse livro, que é a sedução, o engano do cristianismo, é o Vergonhoso Evangelho Social. É um artigo bacana, resume bastante, quem quiser ler, o Vergonhoso Evangelho Social, do T.A. McMerrill. Fantástico, pequeno, mas te dá uma leitura. Quando ele fala do o vergonhoso evangelho social, olha o que ele fala em determinado momento. O evangelho social é uma doença mental para o povo de fé. Por quê? Porque ela não é ortodoxa. Porque ela muda os princípios que nos foram ensinados. E olha o que o Billy Graham falou sobre isso, que é um cara espetacular, com as tiradas assim, que a gente fica, falou, cara, vou ler a frase. Ele fundou o instituto que nós vamos falar daqui a pouco, Christianity Today International, que seria mais ou menos
o Cristianismo Todo Dia, internacional, porque é uma entidade que trabalha no mundo inteiro. Ele é o fundador, o Billy Graham, e ele fala assim, sobre o evangelho integral, sobre o evangelho social. Nós temos que ter uma posição teológica conservadora, ortodoxa. É isso que ele quis dizer. Mas com abordagem liberal dos problemas sociais. Os problemas da sociedade hoje são diferentes dos problemas sociais de 2000 anos atrás. Nós cristãos não vamos fugir da raia, vamos encarar os problemas sociais e vamos encontrar soluções sobre a ordem do Espírito Santo, mas vamos manter o que está dizendo o Billy Graham, o conservadorismo, conservar os nossos fundamentos, os nossos princípios. Parece que assim, é a chave, né? Nós mesmos, cristãos, nos enxergarmos assim, vamos nos adaptar à realidade. Nós estamos no meio, esta é a realidade posta, mas nós temos princípios que são inegociáveis. E aqui uma questão complexa, eu dei um pouco de sorte porque fui professor de história, mas explicar isso aqui requer uma certa... Eu vou tentar simplificar e, acima de tudo, ser elegante, né, nas colocações. Olha o que o texto, a revista, traz para nós. No novo contexto evangélico, é evangélico, hein? Na nossa casa, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. E aqui é um pouco de filosofia, mas tem tudo a ver com a nossa realidade. E a revista, mesmo que en passant, mesmo que muito superficial, trouxe isso e eu vou tentar explicar, para não fugir do que é a proposta da ministração. Quando ele fala da nova roupagem, desse marxismo com nova roupagem, primeiro nós temos que entender o que é marxismo e nova roupagem. A nova roupagem, por isso que eu inverti a ordem, que eu disse há pouco, eu quis falar sobre a teologia inclusiva e a apologia do evangelho social, porque esta é a nova roupagem. É aqui. E agora vamos ver, mesmo que seja muito rápido, porque não dá tempo, sobre marxismo. E ele foi feliz, porque tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Uma corrente ideológica, política, econômica, mas que reflete pesadamente na igreja. Vou citar alguns pontos importantes. Olha o que Marx dizia: a religião é o suspiro da alma oprimida, ela é o ópio do povo. Ópio o que é? Droga. Ele está dizendo que a religião é uma droga para o povo. Ele está dizendo que o moribundo, e aqui se referindo ao proletariado, que nós temos que entender que o marxismo é uma disputa de classes. Capitalismo, quem manda, burguesia, poder econômico, versus o trabalhador. E aqui nós já estamos entrando no que Marx defendeu, no socialismo. Para ele, esse esquerda extrema, que é, ele entende assim, essa ideologia de extrema esquerda, de opressão comunista ou pós-comunista, tem a ver com a nossa aula de hoje, porque se nós formos avaliar quais são os países que nem fazem esse ataque sutil às verdades bíblicas, eles fazem um ataque, não é de ideologia somente, é de matar, é de eliminar cristãos que estão defendendo a Bíblia. Porque ele entende, isso é Marx, que a religião é o ópio do povo, é uma droga. E justifica, a ideia dele é assim, quando eu digo, não, que tem que ser humilde, conforme ensinou Jesus, enfim, nós não vamos entrar nessa seara. Ele está dizendo o quê? Proletariado, você aceita a sua condição de submisso, submisso no sentido de trabalhar muito, ganhar pouco, versus uma burguesia que, enfim, manda e desmanda. Ele está dizendo que você, proletariado, aceita esta condição, porque a própria religião te impõe essa mesma condição. Olha para você ver onde Marx foi chegar.
E se nós formos fazer uma análise, eu trouxe aqui só 3 países, onde há a maior violência, a maior perseguição a quem defende a Bíblia, nós vamos chegar em países comunistas. A Coreia do Norte, por exemplo, mega comunista. Tem 20 anos, vai fazer 21 anos que a pesquisa é feita. E ela sempre esteve em primeiro lugar. A China também, socialista. E outros tantos. Nós vamos entrar em alguns detalhes. Vietnã. E aqui entra uma leitura que nós cristãos temos que fazer. Mas você está dizendo que nos países ditatoriais, de extrema esquerda, que há líderes que mandam matar cristãos? Sim, aí não tem nada de sutileza. Mas existem países democráticos, como o nosso, que não manda matar, mas de forma sutil, de forma parlamentar, ataca os nossos princípios. E quem é alinhado com essas, que não é sinérgico, que não está alinhado com as nossas verdades, são partidos de esquerda. Basta verificar, por exemplo, as proposituras legislativas que vêm desta ala. E aqui nós não temos que fazer política, porque aqui não é local de política. Mas nós cristãos temos que entender o contexto mundial, e é isto que está acontecendo. E às vezes as pessoas usam disso para agredir as pessoas. Nós precisamos fazer isso de forma elegante, sem atacar. As pessoas são livres, mas acima de tudo nós precisamos entender o que está acontecendo. Por isso a nossa participação é importante. O outro tópico, que ele chama de criminalização da opinião, reforça através de dados o que eu acabei de dizer, que é um assunto delicado, né? Pensar diferente é estar sujeito à censura. Ser conservador e ser progressista. A teologia progressista aceita essas mudanças. E ela é mais palatável, ela é menos confrontante do que a teologia conservadora. O que ele chama aqui, olha para vocês verem, ditadura do politicamente correto. O politicamente correto é o que eu penso que é politicamente correto, e que a igreja precisa se adaptar, que a Bíblia precisa, de fato, ser alterada em alguns pontos, porque a sociedade mudou, e a Bíblia, as verdades bíblicas, as verdades postas por Jesus também mudaram, sobre a questão do casamento, por exemplo, da família, da questão da paternalidade. Voltando a Marx não aceitava a família, não aceitava o papel do pai, porque é acúmulo de capital, quem tem que fazer isso é o Estado, e não é a família, que é a célula. A célula está atacando a célula, atacou a célula, vai atacar o corpo, vai adoecer todo mundo. Ele traz, a revista traz um exemplo. Ele diz assim, o estudante é proibido de evangelizar nos Estados Unidos em um espaço do campus, que é um espaço de discussão, a universidade, um espaço de liberdade de expressão, mas ele foi proibido, porque segundo a faculdade, a Bíblia e a fé cristã não enquadram nesse ambiente, porque lá não é lugar de discutir isso. Mas lá pode discutir qualquer coisa, né? Pronto. Agora eu vou muito mais além, isso aqui ficou por minha conta. Isso aqui foi uma pesquisa, e eu vou jogar na conta de 2 institutos, ambos internacionais. O primeiro é do Billy Graham, Christianity Today International. O segundo é também uma organização internacional chamada Portas Abertas. Os dados que eu vou dizer aqui não são meus, são dados, basta ir na internet, e são sites muito estruturados, com textos espetaculares, com imagens. Eu poderia até trazer para cá, eu acho que não é o caso, porque não dá tempo, mas tem aqui, quem quiser interessar, tem no slide, tem na revista. Mas enfim, vamos lá. Muito mais do que a censura, muito mais do que propriamente a censura sutil, não deixa eu falar, propõe leis contrárias às verdades, parlamenta de forma elegante.
existem questões de violência, de opressão física, tortura e morte. Olha só o que esses dois institutos trazem. Países que mais criminalizam, é o tópico nosso, criminalização da opinião, contrária àquela que quer vencer. Que a nossa está ficando ultrapassada, né? Conservadora demais. Nós precisamos progredir, não é assim mais não, mudou. Países ditatoriais, leia, de esquerda, extrema, mas ou partido único, como por exemplo a China, partido único. Ou países, eu diria, o primeiro, ditatorial, com severa desorganização social, não tem uma democracia sólida. Esses países são os que mais agridem os cristãos. É uma conclusão óbvia, olha aqui, perseguição no mundo a cristãos. Segundo o instituto, que eu acabei de dizer, os dois falam assim, eu não vou entrar em detalhe, mas sempre os dois, com muita segurança. Um em cada oito são perseguidos no mundo. Se nós formos para a África, 1 em cada 6. Olha a desordem, África, olha a questão política, olha a questão islâmica, que aqui envolve religião também. Se nós formos para a Ásia, é pior. 2 a cada 5. China, Coreia do Norte, Vietnã, Afeganistão, Paquistão. E ele até cita os 10 piores aqui. Olha esse dado estarrecedor. 13 cristãos são mortos por causa da fé todos os dias. 12 templos são atacados todos os dias no mundo. A China, nesse último quesito, é o campeão. País socialista. Coreia do Norte, país comunista. Ocupa o primeiro lugar desde sempre, desde que iniciou a pesquisa pelo Instituto do Billy Graham. China, terrível. O Paquistão é o país mais violento com cristãos. A conclusão aqui é óbvia, todo mundo aqui é inteligente, sabe o que eu estou dizendo. Por isso que eu acho importante a escola bíblica, pastor, porque a escola bíblica não é só do ponto de vista, por isso eu gosto muito mesmo de escola bíblica. A escola bíblica é uma escola para nos tirar a nossa tapa, a nossa visão, às vezes tacanha, de entender o que está acontecendo, que é muito grave, muito grave. Vamos à próxima, outro tópico, aqui chamado de forma bacana, interpretação bíblica, nós poderíamos chamar de hermenêutica bíblica. Esse é um tópico interessante, porque eu interpreto a Bíblia enquanto leitor cristão, aceitando o que Cristo me ensinou como sendo dogma, portanto verdade incontestável, ou eu sou um leitor crítico. A minha hermenêutica, ela é assim meio que liberal, eu navego de acordo com o modismo. Olha a frase, referindo ao autor da Bíblia, não importa o que o autor disse, como se os autores da Bíblia não fossem inspirados e não merecessem o devido respeito, mas o que importa é o leitor contemporâneo, que agora usufrui da Bíblia, mas a atualiza. Olha que perigo, olha a sutileza nisso. A Bíblia precisa de ajustes, e essa nova metodologia vem apresentar esse outro evangelho, que é, por exemplo, o evangelho social. De novo a palavra, que essa palavra é chave também. Aqui há a ressignificação da Bíblia por conta da hermenêutica. A Bíblia continua sendo a Bíblia. Eu posso interpretá-la, mas existem verdades que não cabe a mim, enquanto leitor, questionar. Então você se intitule outra coisa, não cristão. É dar nova interpretação. Qual interpretação? A que me convém. A que me convém.
E aqui nós vamos partir para conclusões. Voltando lá em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Quando nós estamos falando que a Bíblia é que nos ensina, e que nós estamos falando de relativizar a Bíblia, o que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo? Olha a conclusão dele, em cima deste contexto. O espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. Essa é uma conclusão que nós temos que chegar. E o texto está correto. É o que está acontecendo. Mas em algumas partes do mundo. Em outras nem tanto. Eu não sei se compensa eu parar aqui, mas é muito slide, sabe? Esse texto, ele é puxado. Eu não sei, mas de qualquer forma, eu vou passar aqui a maioria ao estudante que eu falei. Bom, eu acho que não compensa. Deixa, é muito slide. Vamos tentar resumir, porque essa conclusão aqui é importante. Olha o que ele chama, filosofia da moda, ou sedução do cristianismo. Eu estou me aderindo a essa filosofia da moda? Eu estou com o propósito de desacreditar a Bíblia? Quem pensa assim está interpretando a Bíblia como um livro obsoleto. O que é obsoleto? Que está ultrapassado, que precisa de correções, que não é uma verdade absoluta, que não é dogma. Olha só, palavra de Deus, a Bíblia é uma palavra de Deus, é um texto antigo com mensagem atual. Essa é a nossa leitura enquanto cristão. Tem origem em Deus, foi inspirada por Deus, revelada por Deus, não carece de ajuste, muito menos ainda por conta dessa nova ordem que querem nos impor. Essa nova ordem, ela não deve mudar o que fora conservado durante séculos pós Jesus Cristo. E aqui outra palavra que às vezes vocês não conhecem: apostasia. Apóstata é quem nega a religião, é quem refuta as verdades que foram colocadas. A apostasia de quem se adequa a esse evangelho, a esse novo evangelho com as suas mudanças, está sendo apóstata. Está fazendo apostasia. Está contrário à ortodoxia que nós explicamos o que é a doutrina reta. Apostasia, o contrário de ortodoxia, partindo para a heterodoxia, que é as opiniões divergentes. Todo mundo, nós estamos no mundo livre. Por isso que nós temos que colocar as nossas verdades sem ofensa, mundo livre. É isso aí, é o social, que nós falamos há pouco. Existe essa liberdade, e é assim mesmo. E é até bom que seja, porque mesmo a democracia, havendo essas insurgências sutis, mas elas se respeitam. Diferente nos países onde isso não é possível. Só que, vejam bem, se não agirmos e reagirmos e seguirmos a onda, nós vamos passar para o lado de lá também. Nós corremos o risco, com o passar dos anos, que é o mapa que eu queria demonstrar ali, porque o mapa mundi traz claramente, as cores lá do mapa, traz claramente países ditatoriais de extrema esquerda que agridam e matam quem se opõe, por exemplo, à sua religião, quem se opõe às suas verdades. E nos países democráticos, como nós podemos expor o que pensamos. E às vezes nós mesmo assim a gente não expõe. Me permita citar um único nome para elogiar, só. Nunca para desmerecer aqui, ninguém aqui em cima do púlpito. Muito menos falar de político. Pastor Silas Malafaia. Quem viu o vídeo dele atacando o ministro do STF? Por que ele está atacando? E xingou ele, não vou nem repetir aqui. Porque ele está percebendo que essa ala
progressista, que é essa ala não conservadora, está fechando a boca de quem está dizendo a verdade. E tem muita gente que não quer ouvir. Isso é posição, e nós devemos elogiá-lo, porque está correndo o risco de ser preso, por dizer o que acha. Então, nós estamos longe disso, nós estamos vivendo isso, pessoal. Isso nós precisamos enxergar. Nós estamos vivendo essa ditadura, entre aspas. Terrível isso. Fechando. A Bíblia não deve ser ajustada. Ao contrário, nós é que devemos ajustar a ela. Olha a diferença brutal. Ela é sempre, e sempre será, um livro atual, relevante para a humanidade. Mesmo que passem mais 2000 anos, e eu diria mais, muito mais para esta geração. Com essa acelerada, com esse mundo acelerado que nós temos, que tudo que é sólido desmancha no ar, as verdades perenes sendo atacadas, a informação, o conhecimento de uma forma intensa, que ataca, que muda, que desmancha, que ressignifica, que enfim. Só para fechar, nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. É a bússola, é o nosso norte, é princípio, é fundamento. E se nós fecharmos os olhos para o que está acontecendo, as coisas vão caminhar para o lado errado. Por isso a importância de estarmos conscientes de quem somos, quais são as verdades que nós defendemos, e que Deus nos abençoe. Pastorzão, obrigado aí pela atenção, pela oportunidade. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Amém.